Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para mais uma aula teórica sobre nomenclatura de hidrocarbonetos, mais especificamente de alcinos não ramificados, ok? Então, seguindo a sequência, já passamos pelos alcanos ramificados e não ramificados, os alcenos ramificados e não ramificados, e agora chegamos nos alcinos não ramificados. Na próxima aula, soltarei um vídeo sobre teoria de alcinos ramificados, ok? Então, vamos lá para a teoria. Então, da mesma forma que os alcinos também são bem similares na hora de se dar o nome. Ele vai seguir as mesmas regras dos alcenos não ramificados e posteriormente dos alcenos ramificados. Então, quando não há ramificações, você tem apenas que se preocupar com o prefixo, que é a quantidade de carbonos que se tem na cadeia principal, ou seja, a cadeia mais longa que eu tiver. O intermediário, agora sim, ele vai mudar, ok? O intermediário para os alcenos era en, para os alcanos era an, e aqui para os alcinos, o intermediário in é o que vai aparecer, e quando aparecer esse in no nome do composto, nós sabemos que haverá uma ligação tripla no composto, tá certo? E da mesma forma que para os alcenos, a partir de 4 carbonos, você tinha que colocar a posição da ligação dupla, aqui segue a mesma regra. Para alcinos com 4 carbonos ou mais, também deve-se colocar a posição agora da ligação tripla, ok? E aqui, como a gente está trabalhando apenas ainda com hidrocarbonetos, só tem carbono e hidrogênio na estrutura, o sufixo continua sendo a letra O, tá certo? Então vai ser alguma coisa ino, etino, propino, but1-ino, but2-ino e assim por diante, tá certo? Então, vamos lá para os exemplos para nós aplicarmos todas essas regras. Então, da mesma forma, o prefixo, isso aqui é imutável, isso aqui vai estar sempre acompanhando a nomenclatura oficial dos compostos orgânicos propostos pela IUPAC, tá certo? Como nós estamos falando agora de alcinos, o alcino mais simples vai ter 2 carbonos, da mesma forma que os alcenos, o alceno mais simples tinha 2 carbonos, que era o eteno. Então, da mesma forma aqui para os alcinos, como você precisa ter uma ligação tripla entre carbonos aqui nos alcinos, então, como é entre carbonos, no mínimo você precisa ter 2 carbonos para que exista um alcino, tá certo? Para que se tenha um alcino. E aí, o que nós vamos ver a partir de agora é o seguinte: as estruturas para nós darmos os nomes seguindo as regras da IUPAC, certo? Então, como eu falei, o alcino mais simples vai ser com 2 carbonos, ok? Aqui agora aparece uma ligação tripla entre carbonos. Então, lembre que os alcanos era quando só tinha ligação simples entre carbonos. Então, o meu intermediário era an. Os alcenos ocorrem quando eu só tenho uma ligação dupla entre átomos de carbono e aparece o intermediário en. E a última possibilidade é você ter uma ligação tripla entre carbonos. Essa ligação tripla entre carbonos faz com que tenha aqui um alcino, tá certo? Então, esse cara aqui está representado na forma condensada, ok? Mas o que aparece aqui, o que vai diferenciar o alcano do alceno do alcino, é a presença de a ligação simples para o alcano, da ligação dupla para o alceno ou da ligação tripla para o alcino, tá certo? Isso entre carbonos. Então, essa é uma forma de representação estrutural condensada, ok? Eu tenho aqui outra forma de representar, que é uma que eu uso bastante, desse estilo aqui, quando eu vou explicar na lousa, alguma coisa desse tipo, eu uso esse tipo de representação. O que importa que vocês reconheçam aqui é que essa ligação tripla, ela é entre átomos de carbono. Isso aqui é uma forma de representar. Mas nós, estudantes de química orgânica, sabemos que o hidrogênio só faz uma ligação. Então ele sempre estará na ponta da cadeia, ele sempre estará ao redor de carbono, tá certo? Mas isso aqui é uma representação aceita, é uma representação válida, tá certo? E agora eu coloco a forma estrutural expandida,
o que seria o que se tem mais próximo da realidade. Até porque a geometria de um alcino é linear, tá certo? Então, isso aqui seria muito próximo do que é a estrutura do alcino se nós conseguíssemos visualizá-lo através de alguma técnica, tá certo? Então, a geometria é justamente o que a gente está vendo aqui. Quando a gente tem o alcano, a geometria é tetraédrica, né? Quando a gente tem o alceno, a geometria é trigonal plana. E agora no alcino, a geometria ela é linear, ou seja, esses ângulos aqui, eles são de 180 graus. Esses ângulos, eles são de 180 graus. E aqui eu tenho uma ligação sigma e eu tenho duas ligações do tipo π, tá certo? Então, no alceno que nós estudamos, então nós tínhamos lá a ligação dupla, onde nós tínhamos uma ligação sigma e uma ligação π. Aqui nos alcinos nós temos uma ligação sigma e nós temos duas ligações π. E é por isso que os alcinos sempre estarão ligados a dois átomos, pelo menos o carbono da ligação tripla sempre estará ligado a apenas dois átomos, enquanto que os alcenos, o carbono da ligação dupla, ele estava ligado a três átomos, tá certo? Então, essa daqui é a forma estrutural expandida, essas duas são as condensadas. E a que é mais utilizada são as condensadas, certo? Qualquer uma dessas duas que forem utilizadas, a gente entende, a gente que está estudando química orgânica, a gente entende esse tipo de representação. Então, nomenclatura bem simples, tá? Dois carbonos é et, então dois carbonos é et. Por ser um alcino, por ter a ligação tripla, o intermediário é in, e como só tem carbono e hidrogênio, isso daqui vai terminar com a letra O. Então, nós temos aqui o etino, tá certo? O et dos dois carbonos, o in agora da ligação tripla e o O, que é o sufixo para hidrocarbonetos. Tá certo? Então, bem simples, sem segredo nenhum. Você que viu a aula de alcenos, isso aqui serve só para você agora saber qual é a diferença do alceno para o alcino, mas as regras serão as mesmas, tá certo? Então, vamos lá para mais um exemplo agora. Então, agora eu coloquei um carbono a mais, e como não tem ramificação, então o que eu vou adicionando é carbonos a mais na cadeia principal, e a partir de 4 carbonos eu vou mudando a posição da ligação tripla para vocês verem porque é preciso numerar a partir de 4 carbonos a posição da ligação tripla, tá certo? Então agora eu tenho 3 carbonos, então vai ser prop, tá certo? Aqui a ligação tripla está nesse primeiro carbono, então esse é o meu carbono 1. Não posso começar por essa ponta, porque se eu começar por essa ponta, esse é o carbono 2. Então, você dá preferência para começar a ponta da cadeia, para que se você tenha o carbono 1, o carbono que está mais próximo, ou o carbono que já tenha a ligação tripla, tá certo? Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3. Se eu começar por aqui, o que é errado, este aqui, carbono que começa a ligação tripla, seria o carbono 2. E aí o PAC fala que você tem que deixar as menores numerações possíveis. Então, por isso que essa daqui não é a ponta da cadeia, porque esse carbono seria o 2. Então, aqui, essa daqui sendo a ponta, a ligação tripla já começa no carbono 1. E é isso que aí o PAC coloca como regra, tá certo? Então, esse aqui vai ser o propino, tá certo? E aí eu vou mostrar para vocês por quê que até 3 carbonos eu não preciso colocar a posição da ligação tripla, tá certo? Então, imagina que eu vou pegar essa ligação tripla e vou passar ela para cá, certo? Então a ligação tripla está aqui, passei para cá. Quando eu passei a ligação tripla para cá, que é isso aqui, esse agora é o meu carbono 1. E o nome continua o mesmo. Se o nome é o mesmo, eu fazendo essa modificação, o composto é o mesmo, tá certo? Então, como eu disse, aqui era propino. Esse tinha que ser o carbono 1, porque é o carbono que começa a ligação tripla. Então, esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3. 3 carbonos é prop. Quando eu faço a modificação, como não gera dúvidas onde essa ligação tripla pode estar, ela só pode estar no primeiro carbono, porque se eu passo ela para o segundo carbono daqui, ele acaba virando o primeiro carbono. Por isso que eu não preciso colocar em que carbono se encontra essa ligação tripla, porque não gera dúvida. Ela sempre vai estar num carbono da ponta, independente se eu comece por aqui ou se eu comece por aqui. Esse aqui é o meu carbono 1
e o nome continua sendo o mesmo. Isso aqui também é o propino, ó. 1, 2, 3, propino ou propino. Então, não gera dúvida, então, por isso que até 3 átomos de carbono no alcino eu não preciso colocar a posição dessa ligação tripla, tá certo? Então, bem simples a ideia. Agora, a partir de 4 carbonos, que é o que a gente vai ver agora no próximo slide, vocês vão ver que a gente precisa colocar a posição que está essa ligação tripla, porque você pode ter compostos diferentes, você pode ter essa ligação tripla em carbonos diferentes e o nome acaba sendo diferente, certo? Então, se o nome é diferente, é porque a estrutura é diferente. Agora imagina que eu tenho isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Por isso que a partir de 4 carbonos eu tenho que agora colocar em que carbono se encontra, ou que carbono que começa essa ligação tripla, certo? Então, você tem duas extremidades, por isso que são alcinos não ramificados. Se você tem 3 extremidades carbônicas, aí você começa a ter ramificações. Mas todas essas estruturas que nós estamos vendo nessa aula vão ter 2 extremidades carbônicas. Indica o quê? Que o composto não tem ramificação. Aí você fala, eu tenho essa extremidade, eu tenho essa. Qual dessas extremidades é o carbono 1? Qual dessas extremidades está mais próxima da ligação tripla? Justamente essa. A ligação tripla já começa nesse carbono 1. Então, esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3 e esse é o 4. Lembra que 4 carbonos é but. Aí, como a ligação tripla pode estar nesse carbono ou nesse e dar compostos diferentes, agora eu tenho que colocar que esse vai ser 4 carbonos é but. Então, vai ser o but 1-ino. Esse aqui é o nome desse composto, tá certo? O but dos 4 carbonos, o 1, porque a ligação tripla começa no carbono 1. Esse aqui não é o carbono 1, porque é o carbono mais distante da ligação tripla, tá? Por este caminho, para eu chegar na ligação tripla, eu preciso andar 3 carbonos, por isso que a ponta não é essa, tá certo? E aí, então, o 1-in, ó, 1-in, o in remete à ligação tripla, por isso que esse aqui é o but 1-in. A ligação tripla começa nesse carbono 1. Tá certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa ligação tripla e vou jogar para cá. Ó, continuam os mesmos 4 carbonos, só que eu fiz a modificação de ela estar aqui e jogar ela para cá. E eu tenho isso aqui. Tá certo? Então, tem uma diferença agora, ó. Dá para você ver que a posição que ela tá importa agora. Por isso que a partir de 4 carbonos, eu tenho que começar a colocar a posição que tá essa ligação tripla, tá? Quando a gente volta para cá, olha a diferença, ó. Aqui ou aqui não é a mesma molécula. Se eu pegar isso aqui e der um giro de 180 graus, onde essa ligação tripla venha para essa ponta, ele não cai em cima dessa estrutura. Por isso que são compostos diferentes. Agora, quando eu volto para cá, para o propino, ó, se eu pegar esse cara e der um giro de 180 graus, ele cai em cima dessa estrutura. Ou seja, elas são a mesma estrutura, só está desenhado de forma diferente. Tá certo? Então, imaginem isso. Se eu pegar esse cara e der um giro de 180 graus, esse CH3 vem para cá, esse carbono vem para cá, e a gente vai ter isso aqui. Então, como a estrutura dando um giro de 180 graus, uma cai em cima da outra certinho, é porque eles são o mesmo composto, tá? Agora, quando eu volto para cá, ó, se eu pegar esse cara e der um giro de 180 graus, não cai em cima dessa estrutura. Por isso que agora a posição da ligação tripla é importante. E você tem que numerar para dizer em que carbono que ela começa, tá certo? Então, aqui, como essa molécula é simétrica, se eu cortar esse plano aqui ao meio, a metade da esquerda é igual à metade da direita, então tanto faz quem vai ser o meu carbono 1, porque tem a mesma distância até a ligação tripla, ó. 1, 2 ou 1, 2 para chegar na ligação tripla. Então, tanto faz esse ser o meu carbono 1 agora ou esse, que o nome será o mesmo, tá? Então, se eu chamar esse de carbono 1 e esse de carbono 2, eu continuo tendo o mesmo but por causa dos 4 carbonos. Só que agora a ligação tripla, ela começa no carbono 2, ó. A ligação tripla não está no carbono 1. Ela está no carbono, ó, 1, 2 ou 1, 2. Então, aqui vai ser o but 2-ino. But dos 4 carbonos. E a ligação tripla começa no carbono 2, tá certo? Ó,
A ligação tripla começa no carbono 2. Por isso que é o but 2. Agora, se eu pegar essa estrutura, pegar essa ligação tripla e jogar para cá, então o que eu vou ter? Eu vou ter o but 3 hino? Claro que não, né? Como agora a ligação tripla está mais próxima desta extremidade, então esse aqui é o meu carbono 1. Então esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3 e esse é o 4. Então, como esse é o carbono 1 agora, porque é a ponta que está mais próxima, ou é a ponta já que tem a ligação tripla, então aqui eu também tenho o but 1 hino. Então este composto e este eles são os mesmos. Se eu pegar esse cara e der um giro de 180 graus, essa ponta vem para cá, essa ponta vem para cá. E aí esse composto cairia em cima desse aqui certinho. Por isso que eles são os mesmos compostos, tá certo? Esses dois compostos, eles são diferentes, eles vão ter propriedades diferentes, tá certo? Mas esse composto e esse, eles são os mesmos. Ele só está desenhado de forma diferente, certo? Aqui eu coloquei a ligação tripla começando aqui, aqui eu coloquei a ligação tripla começando aqui, tá certo? Então, por isso que a partir de 4 carbonos, você tem que começar a colocar a posição dessa ligação tripla, porque você pode ter posições diferentes a partir de 4 carbonos. E quanto mais carbono você vai tendo na cadeia principal, mais possibilidades de posições vai tendo, tá certo? Então, quando a gente vem aqui agora, eu coloquei 5 carbonos agora na cadeia principal. Então, justamente, ó, esse aqui é a ponta da cadeia, porque é nessa ponta onde já começa a ligação tripla, tá certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho pente. Aí a ligação tripla começa nesse carbono 1. E a ligação tripla faz com que eu tenha o intermediário IN. E como só tem carbono e hidrogênio, termina com O. Tá certo? Então aqui eu tenho pente 1 hino. Pente dos 5 carbonos, ó. 5 carbonos da cadeia principal. E o 1 IN. A ligação tripla começa no carbono 1. Que é o que a gente tem aqui, ó. Justamente o primeiro carbono é onde começa a ligação tripla. Então, a gente tem o pente 1 hino. Tá certo? Agora eu vou pegar essa ligação tripla e vou jogar ela para cá. Então, ó, continuo com os mesmos 5 carbonos, só que agora eu peguei essa ligação tripla e joguei para cá. Então, qual que é a extremidade? Qual extremidade está mais próxima do carbono que tem a ligação tripla? Ó, 1, 2, 1, 2, 3. Esse lado está mais distante, essa extremidade está mais distante da ligação tripla. Essa extremidade está mais próxima da ligação tripla. Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, aí esse é o 3, esse é o 4 e esse é o 5. Por ter 5 carbonos na cadeia principal, vai ser pente, só que não vai ser 1, porque a ligação tripla não começa mais no carbono 1. Agora ela começa no carbono 2. Ó, carbono 1, carbono 2. Então, esse vai ser o pente 2 hino, tá? O pente dos 5 carbonos e o 2 in. Estou falando que a ligação tripla começa no carbono 2. Ó. O carbono 1 não tem mais a ligação tripla. Agora o carbono 2 tem a ligação tripla. Por isso que é pente 2 in. Certo? O que eu vou fazer agora? Vou pegar essa ligação tripla e vou jogar para cá. Então eu fui andando. Ó. Tava aqui, aí joguei para cá, deu isso. Aí agora eu vou pegar e vou jogar para cá, deu isso. Então o que eu vou ter agora é o pente 3 hino? Novamente não. Agora, como essa ponta está mais distante da ligação tripla, essa ponta está mais próxima da ligação tripla, ó. 1, 2. Ó, 1, 2, 3. Essa ponta aqui está 3 carbonos da ligação tripla. Essa ponta está 2 carbonos da ligação tripla. Então, essa ponta agora está mais próxima da ligação tripla. Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2. Então, aqui eu também tenho o pente 2 hino desenhado de uma outra forma. Tá certo? Se eu pegar esse cara, ó, imagina isso, eu pegando esse cara e dando um giro de 180 graus. Quando eu pegar esse cara e der um giro de 180 graus, ele vai ficar desse jeito aqui. Então, se a estrutura casa quando eu dou o giro, se eu colocar uma em cima da outra, bater toda a sequência, então significa que é o mesmo composto. Então, se eu pegar esse cara e dar um giro de 180 graus, ele vira essa estrutura. Então, por isso que esses dois são o pente 2 hino. Tá certo? Agora, se eu pegar essa ligação tripla e jogar para cá, o que eu vou ter? A mesma ideia. Esse aqui é o meu carbono 1, ó, é o carbono que começa a ligação tripla. Então, aqui eu vou ter o pente 1 hino.
certo? Se eu pegar esse cara agora e der um giro de 180 graus, ele cai em cima desse aqui, ó. Se eu pegar esse cara e der um giro, essa ponta vai ficar desse lado. Essa ponta vai ficar desse lado. A quantidade de carbonos é a mesma, então isso aqui dando um giro de 180 graus, ele cai em cima disso aqui. Então por isso que esses dois compostos são os mesmos, desenhados de formas diferentes, e esses dois compostos são o mesmo, desenhados de formas diferentes. Então na química orgânica eu tenho que saber ler a estrutura, por isso que a gente tem que aprender as regras, para saber ler. Eu poderia ter desenhado isso aqui na vertical, qual o problema? Poderia ter desenhado inclinado. O que eu ia procurar para dar o nome? Qual extremidade está mais próxima da ligação tripla e contar a quantidade de carbonos que se tem na cadeia principal. Tá certo? É isso que eu teria que analisar. Quando a gente vem para cá agora, ó, coloquei 6 carbonos na cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ser X. Só que, como eu disse, a partir de 4 carbonos, tanto alcenos quanto alcinos, você vai ter que colocar a posição da insaturação. Nesse caso, a insaturação é a ligação tripla. No caso dos alcenos, a insaturação é a ligação dupla. Tá certo? Então, aqui, ó, é o primeiro carbono que já começa a ligação tripla. Como tem 6 carbonos na cadeia principal, é X. Como a ligação tripla já começa no carbono 1, ó, já é a ponta que tem a ligação tripla. Essa ponta vai estar cada vez mais distante da ligação tripla. Então, esse aqui já é o meu carbono 1. Como tem 6 carbonos na cadeia principal, isso aqui é o X. Aí, a ligação tripla começa no carbono 1, então é 1. E como tem a ligação tripla, o intermediário é IN. Então, esse aqui vai ser o X1IN, tá certo? X dos 6 carbonos, 1 IN. Estou falando que a ligação tripla está no carbono 1. E é justamente o que a gente tem aqui, ó. A ligação tripla está justamente no primeiro carbono da cadeia principal, tá certo? O que eu vou fazer agora? Mesma ideia, vou pegar essa ligação tripla e jogar para cá, tá? Então, ó, agora no carbono 1 não está mais a ligação tripla. Então, a extremidade é essa daqui, ó. Não pode ter mais dúvida nisso. Essa extremidade está mais próxima do carbono da ligação tripla. Essa extremidade está mais distante, ó. 1, 2, 3, 4. Essa extremidade está mais distante, então ela não é a ponta da cadeia, ela não é o meu carbono 1. Por que eu tenho que numerar a cadeia? Justamente para colocar essa numeração, para me posicionar em relação à ligação tripla. Então, aqui é o carbono 1, onde ela não está, mas ela está no carbono 2. A quantidade de carbonos da cadeia principal é a mesma, eu só peguei essa ligação tripla e joguei para cá. Então, onde antes eu tinha o X1-ino, agora eu tenho o X2-ino, tá certo? A ligação tripla não está mais no carbono 1, ela está no carbono 2, tá certo? Então, aqui eu tenho o X2-ino, o X do 6 e o 2-in, a ligação tripla está no carbono 2, tá certo? Vou pegar aqui essa ligação tripla e vou jogar para cá agora. Então, ó, estava aqui, peguei para cá, deu isso, peguei para cá, deu isso. Agora, essa molécula é simétrica, ó. A parte da esquerda é igual à parte da direita, ó. 1, 2, 3 carbonos para chegar na ligação tripla. 1, 2, 3 carbonos para chegar na ligação tripla. Então, aqui tanto faz se o carbono 1 vai ser esse ou vai ser esse. A distância de qualquer uma das pontas até o carbono que tem a ligação tripla é o mesmo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, aqui tanto faz o carbono 1 ser esse ou ser esse. Nesse caso, o nome é o mesmo. Mas aqui vocês veem que não, ó. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Por isso que a ponta aqui não pode ser essa. Porque essa extremidade está mais distante do carbono que tem a ligação tripla. Essa ponta está mais próxima do carbono que tem a ligação tripla. Por isso que esse é o carbono 1. Tá certo? Então, aqui os carbonos, a quantidade de carbonos é a mesma, então é o X. Só que agora, 1, 2, 3. Ligação tripla começa no carbono 3. Ou 1, 2, 3. Também começa no carbono 3. Então, aqui eu tenho o X3-ino. Tá certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, X. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. A ligação tripla começa no carbono 3. E o IN é a indicação que nesse carbono 3 tem a ligação tripla. Tá certo? E é isso que nós temos aqui.
Então, se você já viu a aula de alcenos e eu espero que você tenha visto, depois a de alcinos fica fácil, porque a sequência é a mesma. O que vai mudar? Vai mudar só o em pelo in. O em do alceno para o in do alcino, certo? Mas, para ter toda a ideia do alcano, do alceno e do alcino, toda a ideia de nomenclatura de hidrocarbonetos, então, fiz esse vídeo aqui também para complementar o assunto. E aqui a gente fecha as regras de nomenclatura para hidrocarbonetos alifáticos de cadeia não ramificada. Então, o próximo vídeo que eu vou gravar vai ser os alcinos ramificados, e aí depois nós entramos na nomenclatura de compostos alicíclicos, ou compostos de cadeia fechada, mas que não são aromáticos. Tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Caso eu tenha deixado alguma ideia falha, voltem para o vídeo, ou voltem lá para os alcanos, ou volte para os alcenos e pega toda a ideia de novo, porque isso aqui é importante, você saber dar os nomes aos compostos orgânicos é importante, porque depois que você começa a ver isomeria, depois que você começa a ver o conteúdo de reações orgânicas, muitas vezes ele vai falar apenas o nome do composto e você tem que montar a estrutura dos reagentes para saber quem que é o produto formado. Então, você vai precisar, dentro da química orgânica, saber a parte de nomenclatura. Vai ser fundamental. Isso aqui não é uma parte que você vai ver e depois você não vai mais usar dentro da química orgânica. Na maioria das vezes, ele vai falar o nome dos reagentes para você montar a estrutura desses reagentes e entender quem será o produto formado. Tá certo? Então, vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E essa era a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!